De compartilhar uma mensagem que diz 24 divisões. 24 divisões. Palavra da vida hoje vamos encontrar em 1 de Crônicas, capítulo 23, versículo 1 a 5. 1 de Crônicas, capítulo 23, versículo 1 a 5, hei de ler. Sendo, pois, Davi já velho e cheio de dias, fez a Salomão, seu filho, rei sobre Israel. E ajuntou todos os príncipes de Israel, como também os sacerdotes e levitas. E foram contados os levitas de 30 anos para cima, e foi o número deles, segundo as suas cabeças, 38.000 homens. Destes, havia 24.000 para promover a obra da casa do Senhor, e 6.000 oficiais e juízes, e 4.000 porteiros, 4.000 para louvar ao Senhor com os instrumentos que eu fiz para louvar, disse Davi. Hoje vamos tratar das 24 divisões. Claro que não vamos aprender de todas estas genealogias e famílias envolvendo 24 divisões. Esta informação pode acessá-lo através do livro número 6 das séries da História da Redenção, principalmente através da Bíblia. E o que é que isto nos ensina? As séries da História da Redenção apresentam 24 divisões como compreensivo e forma completa de servir no templo. Penso que nas séries da História da Redenção, na tradução inglesa, talvez esteja traduzido como compreensivo, mas quando olhei na versão coreana, compreensivo não é um termo suficiente para compreender todo o significado. Por isso, dividi para a, o sistema compreensivo e completo. Sistema compreensivo e completo para ministrar no templo. Assim, vamos olhar para a estrutura de como é que a igreja deveria operar. A estrutura e o sistema de como a igreja deveria operar. Em outras palavras, vamos olhar para a mentalidade do dono, a mentalidade do empregador, a mentalidade do mestre. Não é muito acerca de como iremos receber a graça de Deus, aquilo de participar nos cultos, vir à igreja. Estamos a aprender em como é que podemos preparar a igreja, como podemos preparar a atmosfera, o povo, que este possa vir receber a graça. É claro que a recepção da graça é a obra de Deus. Nós não podemos fazer nada acerca disso, mas pelo menos como líder deveríamos pensar que tipo de provisões podemos fazer para a congregação. Poderá se aprontar para receber esta graça de Deus. 24 divisões é o sistema compreensivo e completo. Número 1 é compreensivo porque inclui todos os ministérios necessários. A passagem de abertura dizia, versículo 3 a 5. E foram contados os levitas de 30 anos para cima, foi o número deles, segundo as suas cabeças, 38.000 homens. Destes havia 24.000 para promover a obra da casa do Senhor, 6.000 oficiais e juízes. 38.000 é o número completo dos levitas. 24 significa que são os ministros do templo, aqueles que ministram no templo ajudando os sacerdotes, os levitas como obreiros do templo. No termo de hoje poderíamos dizer obreiros ou diáconos ordenados. 6.000 eram oficiais e juízes, diz a Bíblia. Oficiais e juízes refere-se aos sacerdotes. 6.000 eram sacerdotes, poderíamos dizer nos dias de hoje que eram pastores. 4.000 eram porteiros. Porteiros, e se lembra da escritura, um dos porteiros deveria receber
os animais para o sacrifício. Hoje em dia podemos dizer, talvez são tesoureiros ou obreiros nas suas diversificações de atividades. Finalmente, 4.000 eram aqueles que louvavam o Senhor com instrumentos que Davi havia feito para louvar. Estes são cantores e para hoje em dia seriam membros do grupo coral. Olhar para estas escrituras, há 4 diferentes ministérios que o rei Davi providenciou para estas 24 divisões. Nós temos esses todos os grupos mesmo nesses estudos bíblicos. Estes são os ministérios essenciais e necessários. Estes ministérios são compreensivos. A estrutura de 24 divisões. Através delas podemos operar e gerenciar a igreja. São instrumentos para louvar a Deus, glorificar a Deus. Segundo, está completo. É completo porque foi designado pelo próprio Deus. Completo significa que é propício, é perfeito, é condigno e não falta nada. Por quê? Porque fora designado por Deus. 1 de Crônicas, capítulo 28, versículo 12 a 13. Entregou-lhe também as plantas de o Espírito havia posto em seu coração acerca dos pátios do templo do Senhor e de todas as salas ao redor, para os depósitos dos tesouros do templo de Deus e para os depósitos das dádivas sagradas. Deu-lhe instruções sobre as divisões dos sacerdotes e dos levitas, sobre a execução de todas as tarefas no templo do Senhor e os utensílios que seriam utilizados. Essa escritura, 1 de Crônica, capítulo 28, versículo 12 a 13, fala acerca do rei Davi, que informou e ensinou ao rei Salomão acerca da planta do templo, como ele deveria construir aquele mais aquilo, daquele mais daquele modo. Versículo 13 vai mais além para informar que não apenas ele falou da estrutura do templo, mas o rei Davi ensinou ao rei Salomão acerca das divisões dos sacerdotes e dos levitas para as operações da obra de adoração na casa do Senhor, ou da obra do ministério. Assim podemos falar da estrutura de 24 divisões que o rei Davi informou ao rei Salomão. As 24 divisões, junto com o desenho da construção do templo, são desenhados e arquitetados pelo rei Davi e entregue ao rei Salomão, e é instruído para seguir e construir de acordo com aquilo. Portanto, se olhar para a 2 de Crônicas, capítulo 29, versículo 25, este relato é de quando Ezequias era rei. Ezequias quer restaurar a estrutura que estivera em operação no tempo do rei Salomão. Assim a Bíblia expressa. Assim diz a palavra. O rei posicionou os levitas no templo do Senhor com símbolos, liras e harpas, segundo a prescrição de Davi, de Gad, vidente do rei, e do profeta Natã. Isso foi ordenado pelo Senhor por meio de seus profetas. Esta passagem mostra que o sistema operativo no templo, o sistema de 24 divisões que o rei Salomão usou, ou seja, o sistema que o rei Davi entregou ao rei Salomão, resultado da composição do vidente e do profeta, referidos aqui como o vidente Natã e o profeta, o profeta Natã e o vidente Gad. O vidente e o profeta estiveram lá para desenhar este sistema,
mas a última parte diz que o comando ou a ordem foi do Senhor através dos seus profetas. Isso quer dizer que a ideia de 24 subdivisões, a estrutura de 24 divisões, o sistema de 24 divisões não foi criado pelo apenas o desejo do rei Davi, mas foi criado pelo próprio Deus e entregue ao rei Davi para que ele entregasse ou transmitisse ao rei Salomão. Não apenas o desenho ou a planta do templo foi dado ao rei Davi, para que fosse entregue ao rei Salomão, mas também o sistema de 24 divisões. Como é que a igreja deveria operar e tipo de ministérios deveriam estar lá. Tudo isso foi composto e criado por Deus. Foi entregue ao rei Davi para que ele transmitisse ao rei Salomão. Mesmo que digamos as 24 divisões de Davi, 24 divisões foram criadas por Davi, quem foi o autor intelectual dessas 24 divisões? Deu todas essas ideias ao rei Davi. Parece e está claro que foi Deus pessoalmente, porque fora criado por Deus, fora composto por Deus, portanto, essa estrutura é perfeita, é propícia, completo e sem falta alguma. A razão porque não foram criados por seres humanos. Se quaisquer disto não fosse necessário, Deus não teria incluído no seu plano. Por isso que estas 24 divisões são completas. Está completo porque não se foca nas pessoas. Deixa-me ler as escrituras. Segunda de Crônica, capítulo 23, versículo 8. Diz: Os levitas e todos os homens de Judá fizeram como o sacerdote Joiada havia ordenado. Cada um levou seus soldados, tanto os que estavam entrando de serviço no sábado, como os que estavam saindo, pois o sacerdote Joiada não havia dispensado nenhuma das divisões. De acordo com essas divisões, uma divisão entrava no sábado até o sábado seguinte. Cessavam as atividades, entrando outra divisão sucessivamente. Como falei, estas 24 divisões é um plano perfeito que Deus criou. Estas 24 divisões é para operar a igreja, operar o templo. Isto é para operar o melhor culto, o melhor sacrifício para Deus. Qual é o seu entendimento de um culto perfeito? Qual é o seu entendimento de um culto perfeito? Para mim, se tivesse que organizar um culto perfeito, pensaria nas pessoas em primeiro lugar. Por exemplo, os administradores, eu pensaria nas pessoas de talento para isso. Para o louvor, pensaria nas pessoas que são bons cantores e podem nos levar através da música à presença de Deus. Para o pregador, vou pensar na pessoa que é carismático e eloquente em entregar mensagens que comovam as pessoas. Para mim, se a ideia for organizar o melhor culto, vou pensar nas pessoas que são melhores em cada categoria das coisas. Essa é a minha forma provável de formar pessoas para um culto perfeito. O plano de Deus era para que nas 24 divisões cada família tivesse a oportunidade de envolver-se nas atividades do templo. As 24 divisões ou classes. 24 divisões ajudam para fazer com que não haja superioridade ou inferioridade nas pessoas que servem no templo. Porque a ordem é determinada por lançar as sortes. E não é através de caras ou através de indicação
ou através do tipo de família que alguém vê. Pense nisto. Se há 24 divisões, 24 equipas, devem haver equipas que são melhor nas coisas. Há algumas equipas que e são aquelas equipas mesmo. Então, como é que todos podem servir? Lá na nossa igreja tem alguns que são bons em pregar, alguns são bons em cantar, todos são bons em orações e todos são bons em fazer qualquer coisa. Mas quando chegamos nas 24 divisões, devemos entender que há aqueles que são realmente bons naquilo e há aqueles que são apenas bons. A razão pela qual Deus criou as 24 divisões, de acordo com o ensino do livro 6, é para não se focar apenas nos bons, para não se focar nas pessoas que podem fazer de forma melhor. Mesmo que alguém é bom naquela área, Deus diz que você deve servir por uma semana. Quando chega, sai entre os outros, para que todas as famílias tivessem oportunidade de servir, até mesmo aqueles que não sabem fazer com dignamente. Para fazer com que o culto fosse perfeito, nós escolheríamos aqueles que são melhor naquelas áreas apenas. A ideia de Deus de um culto perfeito é para que cada equipe receba uma oportunidade de servir. Se falo com rudez para manter a justiça do serviço, é bom dar oportunidades a todos para servir, mas de forma prática é ineficiente. Todos temos oportunidade, mas não somos todos que sabemos fazer com dignamente. Na perspectiva humana, é mais benéfico e preferível escolher as pessoas que sabem fazer bem as coisas para fazer o que deve ser feito. É mais produtivo dar chances e oportunidades às pessoas que sabem fazer melhor as coisas. Deus diz não, dá oportunidades a todos. A minha ideia de perfeição é dar oportunidade a todas as equipas, a todas as famílias para servir. Quando li essa parte do livro, fiquei assim de boca. Como é que Deus ousa usar um sistema tão ineficiente desta forma? Deus insiste nesta estrutura ineficiente. Realmente Ele quer que todos os sacrifícios sejam perfeitos e santos, serem as melhores e os mais grandes. Deveria identificar aquelas pessoas que são bons nisso e usar apenas eles. Depois chegou no meu coração de que Deus não quer que nos foquemos em certas pessoas. Deus quer que nos foquemos nele apenas, que trabalha por detrás de todas as pessoas, que trabalha por detrás de todas as 24 divisões. Deus não quer que nos foquemos numa pessoa ou uma divisão que faz bem as coisas. Uma equipa que canta bem, que prega bem, que ministra bem. Deus quer com que nos foquemos nele, que está por detrás de todo este sistema, que controla todo este sistema e que quer trabalhar com todas as pessoas. As séries da história da redenção nos diz que este sistema de 24 divisões foi bem observado durante o tempo de Salomão. É claro que era o tempo do início, mas ao decorrer dos tempos, enquanto a fé das pessoas era corrompida e esfriava, eles não guardaram bem. Eles não guardaram bem, não confiaram em Deus. Eles não se focaram em Deus. Eles não confiaram a Deus, mas confiaram nas habilidades das pessoas. Mas quando chegou o tempo de reforma, eles restauraram. Eles pararam de confiar nas habilidades das pessoas e começaram a confiar no próprio Deus. As 24 divisões
significa que confiamos ao próprio Deus como que seja alguém que está direcionando ou está na diretoria de todo o trabalho. Não depende das habilidades humanas. É claro que as habilidades humanas ajudam, mas Deus quer que nos foquemos nele. Diz que eu sou o Deus Supremo, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Quer controlar os vossos cultos, quer a graça no meio de vocês. Deus diz: foque-se em mim, ore em mim, pede a mim. Deus vai derramar as suas bênçãos e graça. Esta é a estrutura que Deus está nos ensinando através das 24 divisões. Se olhar para Esdra, capítulo 6, versículo 18. Esdra, capítulo 6, versículo 18 diz: E organizaram os sacerdotes em suas divisões e os levitas em seus grupos para o serviço de Deus em Jerusalém, de acordo com o que está escrito no livro de Moisés. O tempo de Esdra é o tempo de reforma, quando eles retornaram do cativeiro babilônico. Através desta reforma, o que eles estão a fazer? Estão a trazer estas instruções de 24 divisões. Eles querem seguir agora estas 24 divisões. Por fazer isto, o que eles estão a fazer? Estão a confiar a Deus. Eles estão dependendo de Deus, estão se focando no próprio Deus. Nos dias de hoje, devemos confiar no Senhor Jesus Cristo. Devemos depender do Espírito Santo apenas. E não devemos olhar para as pessoas. Tive a mesma experiência na minha vida quando estava servindo como o líder de adoração. No início da minha jornada do ministério, pensava que tinha que preparar bem tudo. Claro que preciso preparar bem as coisas, mas sempre eu me esforçava a preparar melhor as coisas, mas mesmo assim eu fracassava. De repente, tem alguma coisa que não funciona bem. Às vezes, havia tempo que eu pressentia que não me preparei o melhor, ou seja, o suficiente. De repente, a atmosfera foi enchida da presença de Deus e as pessoas estavam focadas em Deus e recebiam a graça. Mais tarde, descobri que não era eu a liderar a adoração, mas era o próprio Deus. Eu servia apenas como seu vaso e instrumento. Quando nós estivemos liderando na igreja e nós nos sentimos satisfeitos e dissemos, fizemos o nosso melhor, mas depois do culto, o pastor veio ter conosco e disse que alguma coisa está errada. As pessoas parece que já não têm aquela fome e manifesta-se porque eles já não ouvem a palavra de Deus, não se focam em Deus. O que é mais importante é entendermos que o louvor e a adoração devem preparar o povo para receber a palavra de Deus. Se o louvor não consegue animar o povo para receber a palavra de Deus, fracassou completamente. Depois de muitos louvores, o pastor nos disse: vocês fracassaram muito hoje. As pessoas não têm fome da palavra de Deus, quer dizer, não estão preparadas para a palavra de Deus, não estão animadas para a palavra de Deus. Enquanto que nós estávamos animados, dizendo: batemos hoje, trouxemos um grande louvor e adoração nos olhos de Deus, fracassamos totalmente, porque não preparamos as pessoas para receber a palavra. Porque produzir a fome de Jesus Cristo, produzir a fome da palavra de Deus, é o alvo de toda a verdadeira adoração. Mas nós não conseguimos naquele dia. O meu ponto é o ponto de vista de Deus de um culto completo, propício e perfeito. É quando confiamos a Deus 100%.
quando dependemos dele 100%. É este o culto que Deus quer receber de nós. É este o ministério que Deus quer receber de nós. Não o grande líder do coral que diz: vocês seguem a mim, eu hei de fazer tudo por aqui. Não é isso que Deus quer. Devemos preparar em oração e tudo quanto deve ser feito, mas entregar a Ele a retaguarda e a dianteira da liderança. Deus é quem deve liderar, é quem deve dar a sua graça, assim como a bênção. Os sistemas mais eficazes na igreja que já notei é onde o pastor sênior têm oportunidade, os pastores subordinados têm oportunidade, os diáconos têm oportunidade, assim como os crentes têm a oportunidade. Não estou incentivando que devemos criar estas 24 divisões. O meu ponto é que, se queremos prestar um culto perfeito e aceitável diante de Deus, devemos confiar a Ele 100% para fazer o trabalho através de nós. Precisamos confiar nele 100%. Creio que é isso que Deus quer ver através de nós. Por isso eu oro e os abençoo no nome do Senhor. Oro também para que esta igreja seja a igreja que confia e depende de Deus 100%. Esta era a introdução. Se entrar um pouco a fundo acerca daquilo que é o início de 24 divisões dos levitas, tem 4 grupos: os levitas, os sacerdotes, os porteiros e os obreiros. Vamos olhar para estas 24 divisões dos levitas. Levitas aqui significa obreiros do templo. Não a tribo de Levi, mas sim os obreiros do templo. Aqueles que são consagrados para servir no templo. Primeiro, vamos olhar para a origem dos levitas. Levi foi o filho de Jacó e que nasceu de Leia, o terceiro filho. Gênesis 29, versículo 34. De novo engravidou e quando deu à luz mais um filho, disse: agora finalmente meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos. Por isso deu-lhe o nome de Levi. O significado de Levi é apegar-se, estando unificados, ser reconciliados, sendo apegado ao nosso Senhor Jesus Cristo, sendo unido ao nosso Deus Pai, estar reconciliado com o nosso Deus. Este é um nome maravilhoso. Mas o que aconteceu? Levi e o seu irmão mais velho Simeão massacraram o povo de Siquém. Gênesis capítulo 49, versículo 5 a 7 diz: Simeão e Levi são irmãos, suas espadas são armas de violência. Que eu não entre no conselho deles, nem participe de sua assembleia, porque em sua ira mataram homens e a bel prazer aleijaram bois, cortando-lhes o tendão. Maldita seja a sua ira tão tremenda e a sua fúria tão cruel. Eu os dividirei pelas terras de Jacó, eu os dispersarei em Israel. Quando é que isso aconteceu? Quando a irmã deles foi maltratada pelo Siquém. E aquela terra era Siquém também. Quer dizer, era um jovem príncipe Siquém de Siquém também. E esta Dina foi violada pelo Siquém. E o Levi, junto com o seu irmão Simeão, foram e massacraram o povo de Siquém. O que acontece é que eles falam com o povo de Siquém, ou os anciãos de Siquém, dizendo que
não é possível vos dar a nossa irmã, porque vocês são gentios. Mas se vocês aceitar a condição de circuncisão, vocês vão se tornar o mesmo povo que nós. E aí podemos vos dar a nossa irmã. Eles concordaram e foram circuncidar-se. Já no terceiro dia, quando a dor era tremenda, eles foram e massacraram aquele povo. E por causa disso, podemos notar no capítulo 49 e versículo 7 que eles foram amaldiçoados. Não apenas porque eles massacraram aquele povo, mas porque usaram a santa cerimônia da aliança de Deus com o seu povo para a vida, para tomar a vingança e matar o povo. Por isso eles foram amaldiçoados e disse na maldição que eles serão espalhados no meio do povo israelita. Ser espalhado foi a maldição que Levi recebeu junto de seu irmão Simeão. Mais tarde, os levitas consagraram-se ao Senhor. Quando é que isso aconteceu? Naquele tempo em que os israelitas adoraram bezerro de ouro. O Moisés subia ao monte Sinai e numa dessas vezes ele subiu para receber as pedras dos 10 mandamentos, escritas pelo dedo de Deus. Quando ele voltava com essas duas pedras dos 10 mandamentos, encontrou que o povo de Israel embaixo havia esculpido o bezerro de ouro e estavam adorando-a. Para encurtar a história, Moisés deixou cair as duas pedras e bradou: aquele que está do lado de Deus, venha a mim. E os levitas se aproximaram a Moisés e fizeram aquilo que Deus lhes ordenou a fazer. Foi uma grande consagração e uma oportunidade de ser usado como obreiros do templo. Em Êxodo capítulo 32, versículo 25 a 29 diz: Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão o tinha deixado fora de controle, tendo se tornado motivo de riso para os seus inimigos. Então ficou em pé à entrada do acampamento e disse: quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Todos os levitas se juntaram a ele. Declarou-lhes também: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: pegue cada um sua espada, percorra o acampamento de tenda em tenda e mate o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho. Fizeram os levitas conforme Moisés ordenou, e naquele dia morreram cerca de 3.000 dentre o povo. Disse então Moisés: hoje vocês se consagraram ao Senhor, pois nenhum de vocês poupou o seu filho e o seu irmão, de modo que o Senhor os abençoou neste dia. Através deste incidente, os levitas mataram a seus irmãos, os familiares e amigos, todos aqueles adoradores do ídolo, e no final, Deus diz pela boca de Moisés que aquilo que vocês fizeram foram uma grande consagração para mim. Lembra-se que Levi foi o terceiro filho de Jacó. Ele foi amaldiçoado porque usou a cerimônia da aliança para conseguir se vingar. Ele foi amaldiçoado, mas através deste incidente ele foi abençoado, que ele consagrou-se ao Senhor. Se olhar para Números capítulo 3, versículo 6 a 9 diz: mande chamar a tribo de Levi e apresente ao sacerdote Arão para auxiliar. Eles cuidarão das obrigações próprias da tenda do encontro, fazendo o serviço do tabernáculo para Arão e para toda a comunidade. Tomarão conta de todos os utensílios da tenda do encontro, cumprindo as obrigações dos israelitas no serviço do tabernáculo. Dedique os levitas a Arão e a seus filhos. Eles serão escolhidos
entre os israelitas para serem inteiramente dedicados a Arão. Finalmente, os levitas foram entregues a Arão para lhe ajudar e lhe assistir nas tarefas do templo e para ministrar no templo e servir no templo. Tudo isso é resultado desta consagração que fizeram. Os levitas restauraram a sua herança. Em Josué capítulo 13, versículo 33. O que significa a herança? Quando entraram na terra de Canaã, todas as tribos de Israel receberam uma porção de herança. Herança significa que são alocados à terra. Eles foram dados uma terra específica. Mas os levitas foram amaldiçoados para se espalhar entre os israelitas. Isso significava que eles não teriam esta herança de terra. Significava que eles viveriam nas terras que foram alocadas às outras tribos. Esta foi a maldição que foi atribuída à tribo de Levi. Portanto, através desta dedicação, quando tornaram-se obreiros do templo, finalmente eles receberam a sua herança. Qual foi a sua herança? Josué capítulo 13, versículo 33. Mas a tribo de Levi, Moisés não deu herança alguma. O Senhor, o Deus de Israel, é a herança deles, como já lhes disser. Será que eles recuperaram a herança? É sim olhar da perspectiva espiritual. Olhar na perspectiva espiritual, há de ouvir. Deus disse: vocês, tribo de Levi, eu próprio, eu Deus, sou a vossa herança. O que pode ser de melhor do que Deus dizer que eu sou a sua terra, eu sou o seu rei, eu sou a sua herança? Se olhar com olhos humanos, vai pensar que eles não recuperaram nada. Eles não receberam nenhuma terra na terra. Eu creio que é assim que Deus trabalha. Deus possa perdoar os nossos pecados, mas nós temos que arcar com as consequências. Os levitas foram perdoados e dados essa tarefa de servir no templo. Mas como eles haviam sido amaldiçoados para se espalhar pelas tribos de Israel, essa consequência permaneceu assim. Eles foram amaldiçoados para se espalhar pelas tribos de Israel, mas por causa da sua consagração a Deus, a maldição dele fora transformada em bênção. Eles deveriam se espalhar como uma maldição, mas já espalharam pelas tribos como representantes da presença de Deus. E assim simbolizado a bênção de que Deus é a herança de Levi. Uma herança que ninguém poderia jamais remover de Levi. Eu creio que é assim que Deus opera. Deus é capaz de transformar a maldição em bênção. Mas às vezes pode haver consequências que nós precisaremos arcar com elas. Foi assim que os levitas se tornaram obreiros do templo. Finalmente, a descrição das tarefas dos levitas. Vamos falar das coisas que os levitas deveriam fazer. Na preparação, os levitas deveriam passar por dois tipos de cerimônias para serem preparados a servir no templo. A primeira cerimônia é a cerimônia de purificação. Números capítulo 8, versículo 7. Números capítulo 8, versículo 7. A purificação deles será assim: você aspergerá a água da purificação sobre eles, fará com que rapem o corpo todo e lave as roupas para que se purifiquem. Creio que sabemos que isso nos ensina que para que possamos servir no templo, para que possamos ministrar no templo, precisamos sermos purificados primeiro. Precisamos
ser purificado primeiro. Creio que é uma coisa, é único evento quando pergunto a alguém: será que você vai se dedicar a Deus? Vai se devotar a Deus? Vai servir a Deus? Vai servir ao povo de Deus? Sempre respondemos sim, amém. Isso deveria ser algo recorrente antes de servir, antes de liderar o coral, antes de pregar, antes de limpar a igreja, antes de fazer aquilo mais aqui. Deveríamos orar: Pai, eu sou fraco, eu estou aqui sujo, estou tão ocupado com as coisas do mundo. Por favor, Pai, reestrutura-me, dá-me a sua graça e bênção. Por orar, nós somos purificados e nos aprontamos assim para servir a Deus. A segunda coisa é dar a Deus uma oferta de movimento. Isso significa entregar-nos a nós mesmos, nos rendermos a Deus como uma oferta movida. Números capítulo 8, versículo 11. Arão apresentará os levitas ao Senhor como oferta ritualmente movida da parte dos israelitas. Eles serão dedicados ao trabalho do Senhor. Será que você se lembra como é que a oferta movida deveria ser feita? Eu penso que num dos sermões o pastor foi tão particular naquela oferta movida. Me lembro porque fui tocado muito naquele dia. Devemos entender muito bem como é que a oferta movida era executada. Porque devemos entender bem como é que era executada esta oferta movida. Ele disse que a oferta movida não é mover de direita a esquerda, direita a esquerda. Essa esquerda e direita é como escolher grão da palha. A oferta movida é para frente, para trás, para frente, para trás, para frente, para trás. Qual é o significado? Para frente significa que nós rendemos a Deus. Para trás significa que Deus nos corresponde com a bênção e a graça. Nós damos a Deus e Ele nos dá de volta como uma bênção. É assim que a oferta movida deveria ser administrada e o seu significado. Então, a Bíblia diz que os levitas deveriam ser consagrados a Deus como oferta movida. Esses levitas deveriam ser entregues a Deus. Eles foram purificados, estão sendo entregues a Deus. Agora os levitas pertencem a Deus. Os obreiros do templo pertencem a Deus. E o que acontece? Deus os dá como uma bênção para o sacerdote. E Deus lhes dá de volta como uma bênção a Arão. Em Números capítulo 3, versículo 9, a palavra diz: dedica os levitas a Arão e a seus filhos. Eles serão escolhidos entre os israelitas para ser inteiramente dedicados a Arão. Como já foram dedicados ou consagrados a Deus, quer dizer, como eles já foram entregues a Deus, Deus já tem todo o poder e a autoridade de lhes entregar a quem Ele quiser. E nesta senda, Deus lhes entrega a Arão e seus filhos. E Deus decidiu os entregar a Arão, os entregar aos sacerdotes. Agora os levitas pertencem ao sacerdote Arão. Então, o serviço deles é dar assistência e Arão é receber instruções que Arão quiser lhes dar e seguir obedientemente tudo quanto o Arão lhes disser. Estas são as descrições das atividades dos levitas. Estes estudos ensinam-nos que nós também temos que nos render a Deus, para que sejamos dados a Jesus, o nosso
sumo sacerdote eterno. Se somos os levitas, devemos ser entregues a Deus. E Deus nos leva, uau, vocês são os meus obreiros, vocês são os meus levitas. A Bíblia nos chama do sacerdócio real. Nós nos consagramos a Deus e Deus nos leva e nos entrega a Jesus como o nosso sumo sacerdote, e é a nossa responsabilidade obedecer e servir a Jesus, que é o nosso sumo sacerdote. Então, se você serve a Jesus, obedece a Jesus, se submete a Jesus, é isso que Deus requer de si como obreiro. Está dizendo, vocês são meus levitas, trabalhem com Jesus Cristo, colaborem com ele. Lembra-se que Arão é o sumo sacerdote e diz que eu dou a Arão e aos filhos de Arão. Quer dizer, ele dá ao sumo sacerdote e aos sacerdotes. Neste caso, ele dá-nos a Jesus Cristo e aos pastores. Então, é nossa responsabilidade obedecer aos pastores, submeter-nos aos pastores. Então, trabalhamos junto com Jesus Cristo, trabalhando junto com os pastores. Eu creio que as nossas responsabilidades como levitas é trabalhar com Jesus, trabalhar para Jesus, trabalharmos de mãos dadas. Eu oro que esta igreja seja uma igreja onde colaboramos com Jesus Cristo e trabalhamos com Jesus Cristo, trabalhando com os seus líderes que ele colocou adiante de nós, trabalhando com os pastores, nos submetendo a ele. Os levitas têm duplas tarefas. Em Números capítulo 3, versículo 7, diz: eles cuidarão das obrigações próprias da tenda do encontro, fazendo o serviço do tabernáculo para Arão e para toda a comunidade. Os levitas têm duplas tarefas. Primeiro, eles servir nas atividades do templo, servir para Deus, servir sob o comando do sumo sacerdote e dos sacerdotes. Tudo isso para Deus. Talvez hoje diríamos que eles têm a responsabilidade de manter a igreja, manter a adoração, colocar em ordem. Esta é a atividade dos levitas. A segunda tarefa é acerca de toda a congregação diante da tenda do encontro. Nós diríamos tomar conta de toda a congregação faz parte das tarefas daqueles que são os levitas. Os levitas tinham dupla tarefa. A primeira era de tomar conta do templo, colocar em ordem os utensílios do templo. A outra era de tomar conta das pessoas, ouvir acerca deles e ajudar de acordo com a necessidade. Amados irmãos e irmãs, ainda que sejamos sacerdotes, levitas, porteiros, obreiros e cantores, vamos pensar nas tarefas dos levitas e aplicar nas nossas próprias vidas. Cabe em nós tomar conta do templo de Deus, tomar conta de como o culto deve ser, tomar conta de como a adoração deve ser. Tarefas apenas da igreja não são o suficiente. Deus também está nos pedindo para tomar conta das pessoas, independentemente das suas posses ou não. Como levitas e obreiros do templo, da casa de Deus, eu quero orar por você que seja abençoado, que tenha um encontro com Deus e esteja cheio com o poder de Jesus Cristo. E você que está conosco via online, eu oro para que a tua situação
melhor, mais as tuas circunstâncias sejam aquelas das boas. As próximas vezes possa estar aqui pessoalmente e tomar essa oportunidade de servir a Jesus Cristo e tomar conta de sua igreja. Eu oro para que cada um de vocês possa provar que é levita espiritual de Deus. A bênção e a graça de Deus possa ser derramada sobre cada um de vocês e continua a estar sobre você desde hoje para sempre. Amém.